Pamina certamente não poderia escutar o som da música que Tamino tocava no bosque, pois estava muito, muito longe dali, recostada em sua cama naquele quarto simples, situado na torre mais alta do castelo de Sarastro. Mesmo assim, levantou-se e foi até a janela, atraída por uma estranha reverberação de luz. Espantou-se. As grossas nuvens que haviam carregado o céu durante toda a noite dispersavam-se em fiapos acinzentados, mais ou menos como se fosse uma cortina se abrindo, para revelar o disco lunar gravitando serenamente no centro da abóbada celeste, tão claro que até doía na vista. Mas em vez de alegria, Pamina sentiu tristeza. A lua recordava sua mãe. Alguma coisa se estreitou em seu coração. Não havia criatura nenhuma em todo o mundo mais confusa do que Pamina naquele momento. Há quanto tempo havia sido sequestrada por Sarastro e seus homens? Não fazia a menor ideia. Fechada naquele quarto, o tempo parecia uma sucessão informe de horas. Via os dias nascerem e morrerem no horizonte longínquo, um depois do outro, e do outro e do outro, sem saber mais que dia era aquele. Apenas aguardava. No começo, pelo menos, as coisas eram claras dentro dela. Havia raiva, ódio, indignação. Tudo era bem definido. Como aquele feiticeiro desprezível havia se atrevido a raptar a filha da rainha da noite daquele modo infame? Arrancá-la de sua mãe querida e do palácio noturno, onde vivia em meio a tanto conforto, para trazê-la para um quarto tão desprovido de tudo. E aquele castelo, então, tão rústico com seus espaços amplos, suas pedras sem tratamento? Ele se dizia um sábio, um rei mago. Não era assim que se chamavam os príncipes daquela terra? Reis magos. Não havia reverência ali. Onde estavam as estátuas dos deuses antigos? Nada, nenhuma estátua. Isso para não falar daquela música monocorde que os oficiantes entoavam quando passavam pelo jardim em fila, um bem atrás do outro, com suas túnicas claras. Que diferença para a grande pompa do palácio noturno, com seus requintes, sua riqueza, o esplendor dos dourados, das luzes e dos panos brilhantes. O contraste era o maior possível, e nos primeiros dias todo o seu coração pendia claramente para o lado materno. Tudo que dizia respeito às terras onde reinava Sarastro lhe causava nojo. Havia, porém, uma coisa que a incomodava: a simpatia de Sarastro. No início, tão pouco isso era problema. Ela tinha sido preparada pela sua mãe. A estrafiamante sempre havia pintado Sarastro como um feiticeiro vil, mas capaz de se transformar para conseguir o seu objetivo. Capaz, portanto, da maior hipocrisia. Era assim que a rainha da noite preparava a alma dos seus súditos para que não fossem seduzidos por Sarastro. E essa era a imagem que tinha do bruxo todo o povo do bosque e das adjacências. Mas o sortilégio de Sarastro era mais eficaz do que Pamina poderia supor. Em sua presença, ela sentiu uma forte afeição por aquele homem grande, corpulento, de riso franco e generoso. Ele parecia compreender o que se passava em seu interior, e mesmo quando ela o hostilizava abertamente, Sarastro ouvia paciente, com um sorriso compassivo em que não faltava uma ponta de tristeza. Seu rosto, mais largo do que comprido, era vigoroso, com a ampla testa, a barba e os cabelos brancos. Passava uma impressão sólida de dignidade e de honestidade. Como poderia ser aquilo? Com a sucessão dos dias, foi sendo cada vez mais difícil para Pamina odiar aquele feiticeiro. E então veio a terrível revelação, quando Sarastro, com um rosto sério, impenetrável, confessou ser o pai de Pamina. O choque foi grande, algo como a descarga de um relâmpago. Eles estavam almoçando juntos no refeitório e a luz do dia era filtrada por um vitral de cores vivas. Aquele momento se fixou para sempre na memória da princesa. Ela não conseguiu terminar o almoço.
os músculos retesados, o espanto paralisado no rosto. Se aquilo era uma mentira, Sarastro deveria ser com certeza o mais cruel de todos os feiticeiros. Isso porque, lá no fundo do coração, Pamina sempre desejou profundamente ter conhecido seu pai e sempre sentiu a falta da presença paterna. Astrafiamante, segundo o costume muito difundido naquela parte do mundo em que reinava, havia tido muitos maridos. Cada uma de suas irmãs possuía um pai diferente, todos reis ou príncipes da região dos pântanos, ou dos charcos ou das terras mais áridas ao sul. Eram povos violentos, poderosos guerreiros, gente ruidosa e agressiva. Sua mãe lhe contava sempre que seu pai havia sido um guerreiro bravo dos pântanos, morto em combate quando Pamina tinha somente alguns meses de vida. E havia mandado fazer uma estátua dele em pose heróica, colocada no saguão suntuoso dos antepassados. Ela havia sentado ao pé daquela imagem de pedra em todas as horas solitárias da sua infância. Assim, quando se recuperou do golpe causado pela repentina revelação de Sarastro, Pamina levantou-se da mesa com uma expressão furiosa e disse tantas palavras ríspidas, algumas das quais nem fazia ideia que conhecia, e tudo com uma fluência e uma aspereza que contrastavam com sua natureza serena. Depois atirou ao chão um prato com toda a comida e cuspiu sobre ele, como que recusando a hospitalidade do bruxo. E para encerrar, saiu do refeitório correndo, chorando, trombando com os oficiantes, e subiu sem parar a longa e serpenteante escada que levava até a mais alta das torres. Durante vários dias não saiu do quarto nem para comer. Só atendia uma pessoa, sua querida criada Papagena, que tinha fugido do reino da sua mãe. E foi justamente esse fato inusitado que contribuiu para aumentar ainda mais as suas dúvidas. É que Papagena havia sido escolhida para ser sacrificada na próxima estação do plantio, que viria depois que as águas terminassem o seu ciclo. Era um outro costume da maioria dos povos, mas que sempre havia deixado Pamina horrorizada. Quando se tornara moça, sua mãe a levara para oficiar um sacrifício, e ela jamais esqueceu o olhar aterrorizado de um casal muito jovem que iria em breve arder na pira. E depois, quando o fogo ardia, os gritos por misericórdia em vão ficaram para sempre em seus ouvidos. Aquela tradição perversa se perdia no tempo. A criada, que era muito afeiçoada a Pamina, e uma das que mais lamentaram o seu rapto, como não poderia deixar de ser, ficou completamente apavorada com o que lhe foi destinado pelas sacerdotisas. Sem pensar, embrenhou-se bosque adentro, enfrentando todos os perigos, e acabou chegando até o reino de Sarastro, onde reencontrou Pamina e passou a habitar o mesmo quarto com a permissão do anfitrião. Naqueles dias que se seguiram à revelação, trancada no quarto, recusando a presença de Sarastro, Pamina foi aos poucos absorvendo o veneno que as palavras dele lhe instilaram. Certas coisas que lhe pareciam antes estranhas passaram a se tornar mais claras. O fato de ser tão diferente das outras irmãs. Não participava da alegria selvagem delas, nem da sua natureza guerreira. Nunca se sentira à vontade com a gente rude dos pântanos e dos charcos, seus vizinhos, e havia ganhado com isso fama de orgulhosa. Odiava aqueles lugares ermos, repletos de miasmas e névoas, com seus animais ancestrais, aquelas serpentes que ela nunca havia visto de perto, mas que povoaram a sua imaginação de criança de pesadelos horrorosos. E das irmãs o pensamento de Pamina voava para sua mãe, a temida rainha da noite, a poderosa Astrafiamante. De fato, a amava, venerava até, mas não conseguia se libertar do pensamento incômodo de que também a temia, e muito. Às vezes, quando criança, sentia-se mais confortável entre as criadas. Aquele olhar agudo que a mãe possuía e que parecia vasculhar as entranhas das pessoas a atemorizava. Temia não estar à altura das suas expectativas.
Possuía perfeita consciência de que era a filha mais querida, a herdeira daquele poder fabuloso, como se Astra Fiamante depositasse nela a esperança de continuidade dinástica. E em vez de se regozijar com isso, como fariam as irmãs que invejavam essa preferência, sua alma pesava. O problema é que nos dias anteriores à revelação de Sarastro, Pamina havia começado a se acostumar com aquele castelo rústico e aquelas terras amenas. Tudo transpirava uma serena prosperidade que parecia rimar com a sua alma. O jardim central era tão bonito, tão aconchegante, tão harmonioso. Até o canto monótono dos oficiantes passou a lhe parecer agradável com o tempo. Sentia-se tocada por aquela música grave que a despertava bem cedo. Do mesmo modo, passou a ver com outros olhos os amplos espaços internos do castelo. Se antes o julgava vazio, agora pareciam arejados, comparados com os asfixiantes aposentos do palácio noturno, entulhados de objetos, cortinados, tapetes e móveis pesados. A cada dia o contraste pendia para o lado de Sarastro. Passou a admirar a ausência daquelas estátuas de deuses retorcidos, meio animais, meio humanos, que, a falar a verdade, a assustavam quando criança. E tanto quanto pôde constatar, não havia por ali o menor vestígio de sacrifício humano, nem animal, o que a deixou contente. Tudo se resumia àquelas misteriosas provas, muito árduas, que por algum motivo atraíam pessoas dos lugares mais distantes. Mas aquilo com que Pamina mais simpatizava era a consistente personalidade de Sarastro. Ele lhe fazia pensar no tipo de luz diurna que tudo revela, enquanto a mãe recordava aquela mesma lua que ela agora via pela janela, com sua iluminação parcial e suas inúmeras fases. Astra Fiamante podia ser terna e encantadora quando queria, fascinante mesmo a ponto das pessoas a idolatrarem. E, de repente, irrompia de dentro dela uma mulher terrível, uma megera com face transbordante de raiva, uma entidade furiosa que fazia todos fugirem pelos cantos quando ela ventava pelos corredores do palácio noturno, com passos largos e marciais. Desse modo, depois de uma semana trancafiada, Pamina, mesmo não querendo, pensava com certa ternura na possibilidade de Sarastro ser seu pai. Cheia de dúvidas e fraca por se alimentar pouco, a ponto de deixar Papagena em estado de permanente aflição, Pamina saiu do quarto, desceu e foi até o jardim que apreciava tanto, onde encontrou Sarastro conversando com outros homens daquele reino. A um gesto seu, esses homens se afastaram e Sarastro abriu os braços com expressão séria. Os dois sentaram-se num banco e permaneceram muito tempo em silêncio. Por fim, Pamina quis saber o motivo real de ter sido raptada daquele jeito. Sarastro confirmou uma vez mais que era para conhecer a filha que nunca havia visto. Disse mais, com sua voz grave e profunda: "Eu sabia, querida, que sua mãe jamais iria lhe revelar a sua origem. E pode ter a certeza de que a minha intenção nunca foi a de aprisionar você naquele castelo. Tudo que eu quis foi lhe dar a possibilidade de ter uma perspectiva diferente, agora que é uma mulher adulta. Assim, você vai poder decidir o seu destino melhor." "Mas por que ela o odeia tanto?" "Eu a amei, isso eu posso lhe garantir. E talvez ainda ame, lá no fundo. É quase impossível escapar à sedução de Astra Fiamante, quando ela quer de fato encantar alguém." "Mas ela o amou também?" "Eu acredito que sim. Mas ela possui uma coisa que apenas pessoas muito poderosas possuem, e que é um perigo para as suas almas: a duplicidade. Ela era capaz de estar me amando de verdade ao mesmo tempo em que já planejava possuir os domínios desse reino, assim como ela fez com todos os reinos vizinhos. Na verdade, Pamina, a grande paixão de sua mãe sempre foi o poder. Não qualquer poder. Estou falando do grande poder, do maior poder que você possa imaginar, pois é da natureza do poder esquecer os limites das coisas.
Ela se deixou fascinar pelo poder de um modo tal que isso a perdeu. As palavras de Sarastro faziam eco no interior de Pamina. Era uma imagem que ela sempre tivera da sua mãe, embora nunca expressasse em palavras ou mesmo pensamentos. Eu sei, prosseguiu o rei mago, que raptando você eu feri sua mãe de um modo profundo. Mas não foi por isso que eu a raptei, e sim por aquilo que eu lhe disse agora há pouco. Jamais faria de você um joguete de vingança. A sua presença aqui me trouxe muita alegria. Perdi a sua infância, mas vejo crescer em você uma mulher muito forte. Não deixe que a Astra Fiamante a molde do jeito dela. Dizendo isso, Sarastro sorriu de um modo tão afável, tão gentil, tão bondoso, que todas as resistências no coração da princesa se romperam com o mesmo impacto de uma barragem destruída por algum imenso curso de água. Ela abraçou Sarastro chorando copiosamente e sentiu um conforto imenso no calor paterno. Mas no mesmo momento em que a doçura de ter reencontrado o pai que julgara morto a invadia por completo, a imagem da rainha da noite surgiu nítida na sua frente, com os olhos injetados por uma profunda ira, gritando a palavra traidora, como se cravasse um punhal na alma de Pamina. Que tola você é, Pamina, sussurrava a visão. Eu não lhe ensinei nada. Como você pode ser tão ingênua e me trair assim? Ele está conseguindo o que quer, a sua total confiança. E quando tiver certeza de que a tem, então ele se revelará como o bruxo que realmente é. Ele só fez isso para me ferir. A visão era tão real que Pamina não suportou. Deixou Sarastro no jardim e voltou chorando para o seu quarto. Papagena em vão tentava consolá-la. As duas conversavam muito, pois tinham praticamente a mesma idade, e apesar das diferenças haviam crescido juntas. E Papagena confirmou algumas palavras de Sarastro. Quando Pamina foi raptada, a ira da rainha da noite foi tal que, dizem, precipitou precocemente a estação das águas. E a ira era multiplicada pela frustração de ver que seus poderes de nada valiam nos domínios de Sarastro. Ela caminhava pelos corredores do palácio noturno, descabelada, soltando gritos horrorosos, vociferando contra o avô dela, o antigo e poderoso monarca noturno, que terminou a obra do palácio, sem que ninguém entendesse a razão desses xingamentos. E esse relato de Papagena mais angustiava Pamina. Ora afligia-se pela dor da mãe, ora ressentia-se por ela ter escondido a verdade, ora queria voltar a abraçar o pai, ora pensava que ela estava sob o encantamento maléfico dele, ora tinha raiva dos dois, achando, como o próprio Sarastro havia sugerido, ser um mero joguete entre duas vontades poderosas. Para piorar as coisas, chegou aquele Monostatos, um príncipe de um reino dos pântanos e dos charcos. Pamina já o havia visto muitos anos atrás, numa festa da colheita do palácio noturno. Ele era meio-irmão de uma de suas irmãs. Viera para as terras de Sarastro como postulante para a prova, e estava aguardando a aceitação. Havia trazido junto um grupo de soldados seus. Também ele espantou-se ao ver Pamina naquele castelo, distante da mãe, e sorriu com uma íntima satisfação. Lá estava a mais orgulhosa das filhas da poderosa rainha da noite, experimentando aquela condição humilhante. Recordou-se ressentido da sua visita ao palácio noturno, ainda adolescente, e de como tinha sido rejeitado por Pamina. Rejeitado é até pouco. Ela nem se dera conta da sua presença. Agora era um homem feito, muito alto e forte, hábil no manejo das armas. Tinha um rosto comprido e agressivo. Pamina o observava de longe, nos jogos guerreiros, com outros soldados que havia trazido consigo. Ninguém podia com sua força, e sua agilidade era quase simiesca. Ele gargalhava com prazer cada vez que derrubava um adversário, e lançava na direção da princesa olhares repletos de intenção e desejo.
com uma satisfação infantil por poder exibir sua grande forma física. Mas ela ainda o desprezava. No refeitório ele ria alto demais e comia com tal voracidade que era de se perguntar como seu metabolismo podia manter tão magro. Além disso, fazia brincadeiras grosseiras que terminavam quase sempre em pancadaria e piadas obscenas. E os olhares que Monastatos lançava continuamente para Pamina beiravam um grosseiro, eram insistentes e irônicos. A mensagem que eles enviavam era: que moral tem você para evitar meus olhares? Você é uma prisioneira, nem mais uma princesa você é. Então Sarastro iniciou o seu retiro. Era um longo retiro. Devia durar quase 40 dias e se encerraria apenas com o fim da estação das águas. Só quando abandonasse o retiro é que se iniciaria a prova. Pamina exasperou-se quando Sarastro pediu a Monastatos que olhasse por ela em sua ausência. O que significava aquilo? Falta de confiança? Sentiu-se abrasada por um sentimento profundo de revolta. Então, no fim das contas, seria Sarastro mesmo um feiticeiro com mais intenções? O pior foi que, com a retirada de Sarastro, Monostatos sentiu-se mais livre para abordar Pamina e o fazia sem a menor sutileza. Cercava-a quando a via no jardim ou em algum lugar do castelo. Agarrava tentando beijá-la e soltava sonoras risadas quando ela conseguia se desvencilhar e corria. Quando não era isso, eram as gracinhas provocativas. É certo que na frente de Sarastro, quando prometeu tomar conta da princesa, Monostatos fingiu bem. Fez toda uma encenação de jovem educado, pronto para obedecer ao mestre. Para a raiva de Pamina, ele foi bem convincente. Mãos para trás, rosto baixo, ouvindo as prédicas do rei mago. Só que vez ou outra ele virava-se furtivamente na direção de Pamina e lançava uma piscada maliciosa. Pamina tentou falar com Sarastro, mas os preparativos para o retiro estavam adiantados e logo ele desapareceu no interior do Templo da Sabedoria. Monostatos então revelou-se por inteiro. Sentia-se dono da situação, quase dono do castelo. Tudo isso é o que acossava o espírito de Pamina, e a razão pela qual, naquele momento em que presenciou a lua vencer as negras nuvens na janela do seu quarto, a tristeza e não a alegria tomou conta do seu coração. Além disso tudo, havia uma outra coisa, mais vaga, algo como o sibilar de alguma promessa antiga, soprada no seu ouvido num tempo em que era menina, de alguma coisa esplêndida que deveria acontecer e que pelo rumo das coisas estava fadada a não se realizar, ou revelar-se apenas uma ilusão. Ela sentia-se definhar. Quase nem saía mais do seu quarto, com receio de encontrar com Monostatos. Papagena trazia comida para ela e a velava, preocupada durante todo o dia. Já havia se passado muito tempo desde que Pamina havia ido até a janela observar a lua. A madrugada ia bastante adiantada e ela permanecia pasmada, fitando o céu. Então escutou um barulho do lado de fora do quarto e os gritos de protesto de Papagena. Logo a porta se abriu e Monostatos entrou no quarto em passos largos, mas trôpegos. Estava bêbado, com certeza. Papagena procurava com todas as suas forças, mas inutilmente, conter aquela invasão. O senhor Sarastro vai ficar sabendo disso, pode ter certeza, gritava a criada segurando o guerreiro pela camisa. Mas foi atirada longe por um safanão. Caiu perto da cama, com o rosto vermelho e inchado pelo tapa. Experimente dizer qualquer coisa, e você vai ver o que acontece com você, gritou Monostatos. Calma, Monostatos, para que bater nela? Agora não é hora de gritaria, já é quase dia. Vá dormir, você está completamente embriagado. Pamina falou com uma severidade que teve o efeito de intimidar um pouco o rapaz. Ele virou-se para ela ressentido. Está me evitando, Pamina? O que é que há? Fica constrangida com o primo pobre? Pois saiba que depois que eu passar pela prova terei muitos poderes.
Poderes de todo tipo, priminha. Eu vou ser rei no meu reino. Isso é pouco para você, princesinha? Venha, vamos descer. Eu e meus homens estamos dando uma festa. Venha dançar um pouco. Pamina nem respondeu. Apenas virou as costas e foi até a janela novamente. Naquele momento, as nuvens voltavam a cobrir parcialmente a lua. Inesperadamente, Monostatos agarrou Pamina e a beijou. Ela tentou em vão se desvencilhar. Ele possuía uma força descomunal e a manipulava como se Pamina fosse algum tipo de boneca. Papagena levantou-se apavorada, arrumou uma barra de ferro que servia de tranca para a porta e acertou com ela na cabeça de Monostatos. Ele tombou desmaiado na mesma hora. Pamina não sabia o que fazer. Olhava Papagena com a barra na mão e não conseguia articular nenhuma palavra. Andava de um lado para o outro, foi até a porta do quarto e a abriu. Ouviu um som abafado de música, os gritos e os risos dos homens de Monostatos, provavelmente bêbados também. Tudo aquilo que Astra Fiamante lhe havia ensinado ser mais desprezível nos homens, a grosseria. E lá estava ela, perdida naquele mundo. Era possuída por um sentimento de impotência e ódio, lembrando como Monostatos a arrastara pelo quarto. Talvez sua mãe estivesse certa, talvez tudo fosse um encantamento. Talvez Sarastro estivesse fingindo, e depois que Pamina rejeitasse a Rainha da Noite de vez, ele se revelasse como alguém igual a esse monstruoso Monostatos. Voltou para o quarto, sentou na cama e pôs as mãos na fronte, pensativa, como se precisasse tomar uma resolução urgente. Papagena parecia uma estátua com a barra de ferro na mão, olhando para sua vítima, apalermada. Preciso fugir daqui, exclamou Pamina, decidida. O quê? Escandalizou-se Papagena. Eu preciso, Papagena, eu preciso. Dê-me a sua roupa. Papagena caminhou para trás assustada. Vamos lá, minha querida. Eu preciso voltar para o Palácio Noturno. Você não pode voltar para lá. Eu vou sozinha mesmo. Se você conseguiu chegar até aqui, por que eu não poderia? Vamos, minha amiga, me dê sua roupa. E como se entendesse a intensa aflição que atingia Pamina, Papagena fez o que ela pediu. Em pouco tempo, Pamina descia a escadaria. Atravessava o saguão onde os homens estavam totalmente dominados pelo vinho e ganhava os espaços externos do jardim que ela aprendera a admirar. Mas não olhou para trás. Seguiu em frente na direção da floresta que margeava o castelo de Sarastro. No céu, os primeiros raios do sol tentavam perfurar as pesadas e ameaçadoras nuvens que se aglomeravam até o mais distante horizonte. Naquele exato momento em que Pamina iniciava sua fuga desesperada, Tamino e Papageno já estavam despertos há um bom tempo, atravessando o bosque, em busca das terras de Sarastro. Tamino já havia até se esquecido do seu principal objetivo, que era participar da prova. Todo o seu pensamento, enquanto seguia Papageno, concentrava-se em Pamina e na promessa feita para a Rainha da Noite. Seus sentimentos intensos refluíam entre dois polos, um enlevo apaixonado pela princesa, cujo retrato não saía da sua cabeça, e a indignação contra o feiticeiro, que havia realizado uma ação tão funesta. Já Papageno examinava o céu com preocupação. Acho bom caminhar depressa, príncipe Tamino. Hoje vai cair outro aguaceiro, e vai ser dos bravos. Pior o que de ontem, pode ter certeza. Papageno sabe o que fala. Ele anda por estas matas desde pequeno, e se tem coisa que ele conhece é o tempo. Não é mentira, não. Sei que o príncipe vai falar que Papageno já mentiu antes, mas isso que Papageno está falando agora é verdade verdadeira, sem chanfro nem buraco. Vai cair é muita água, príncipe Tamino. Tamino havia se afeiçoado a Papageno. Não se incomodava com o incessante tagarelar dele pela mata. Até pelo contrário. Embora não prestasse atenção muitas vezes no que ele estava dizendo, com o pensamento longe, a agitação do companheiro tornava a jornada menos solitária. Afinal, ele já vinha viajando há muito tempo sozinho, desde que saíra das terras de seu pai. Apreciava a jovialidade, a simpatia e o bom humor do passarinheiro, e percebia que era recíproco.
é que eles dividiam algumas coisas em comum, apesar de toda a diferença. Tamino, a despeito de sua origem nobre, possuía uma alma simples também. Como toda alma desse tipo, suas reações eram inteiras e não calculadas. Tudo nele atingia rapidamente uma grande intensidade. Por exemplo, quando testemunhou o sofrimento de Ástrafe amante pela perda da filha, a compaixão o dominou por completo, juntamente com um sentimento de revolta contra aquela vileza do bruxo. E uma vez tomado por essa emoção, ele agia sem pensar nas consequências. Não havia meio termo para ele. Era tudo ou nada. Tamino também admirava e até invejava a disponibilidade de Papageno. Pesava em seus ombros a responsabilidade imensa de ser filho do rei de Oures. Sua existência já possuía uma destinação. Olhava com espanto aquela estranha criatura que não possuía nada. Vivia nas matas, assobiando e tocando aquele apito de madeira, com a alma sempre leve. Só que Papageno, de seu lado, apreciava a nobreza natural de Tamino e sentia-se importante por ser aceito em sua companhia. Desse modo, os dois se complementavam e se tornaram bons companheiros de jornada. Depois de caminharem por toda a manhã, Papageno começou a reclamar do cansaço. O príncipe, embora exausto, estava obcecado por chegar logo ao seu destino. Papageno não rende muito com a barriga vazia, pode ter certeza, príncipe Tamino. Não que Papageno esteja dizendo que quer parar, não, isso nunca. Só que aquela comida que sobrou ainda está na sacola fazendo peso. Será que não era melhor se livrar dela de uma vez? É o que Papageno pensa para ajudar. E também tem o vinho que pode azedar sacolejando assim. Mas que azede o vinho. O que importa é que a princesa Pamina seja salva. Está bem, Papageno, você venceu, riu o príncipe. Vamos arrumar algum lugar para sentar, esticar as pernas e terminar a comida que a rainha enviou. Depois não vamos mais parar, certo? Certo, certíssimo. Papageno não vai mais parar de andar. Príncipe Tamino vai ter que dar a ordem quando a gente chegar lá no castelo de Sarastro. Pare de andar, Papageno. Senão Papageno vai seguir caminhando sem nunca parar até dar com o nariz no muro do fim do mundo. Ah, tem um muro no fim do mundo. Se não tem, deveria ter, ou alguém poderia cair. Mas se é o fim do mundo, a pessoa cai onde? No começo, horas. E aí tem que começar tudo de novo com a perna quebrada. Papageno falava e ria sem parar, e sua imaginação para inventar coisas era indomável. Haviam sentado sob uma árvore e dividiam o que tinha sobrado da refeição. Enquanto comiam, Papageno percebeu o olhar preocupado do príncipe. Papageno pensa, mas ainda não entendeu por que um príncipe tem que sair da sua terra e vir parar num bosque assim como este, tão longe e cheio de perigo. A não ser, é claro, que o príncipe não queira nada dizer, para mastigar em paz suave e mansa quietude. Não, Papageno, não me importo em falar. Meu pai me mandou nesta viagem. Disse que era para eu buscar sabedoria. Sabedoria? E um príncipe, além das atividades principescas, que são tantas e tão grandiosas, tem que ter também atividades sabedorais? Tenho a impressão de que essa palavra não existe, Papageno, mas tudo bem. Entendi o que você disse. E não pense que eu não perguntei isso para o meu pai. Eu estava muito bem lá no castelo. Se Papageno fosse príncipe, sabe o que ele faria? Não há nada que eu mais queira saber, Papageno, brincou Tamino. Papageno mandava chamar muitos sábios, sábios de toda parte do mundo. Colocava todos numa sala, dava comida, porque só pensar não engorda ninguém, e dizia para eles: pensem muitas e variadas sabedorias e vão escrevendo. Também dava borracha, porque até sábio se engana às vezes. Aí Papageno saía para caçar e pescar. E namorar também, que Papageno não é de ferro. E quando a cabeça de Papageno estivesse confusa, ele apanhava o que os sábios tinham escrito e pronto, questão resolvida. Certo, Papageno, vou pensar com carinho na sua sugestão. Talvez eu a use quando for rei. Mas eu concordo com meu pai. Acho que a sabedoria é tudo de mais importante que alguém pode ter nesta vida, principalmente um rei. Já pensou quantas decisões a gente tem que tomar?
E se a gente não decide com sabedoria, a coisa fica feia com o tempo, não acha, Papageno? Pois acho que o príncipe Tamino já falou sabidamente. Nem precisa ir nessa tal prova, ainda mais que ela é feita por um bruxo como Sarastro. Papageno treme só de imaginar essa criatura. Deve ter uns olhos esbugalhados, um nariz torto e bexiguento, uns dentes podres e um hálito pior que aquele da serpente. Talvez você tenha razão quanto a isso, Papageno, riu Tamino. Mas não é só sabedoria que eu preciso para ser um bom rei um dia. É preciso coragem também. Que adianta sabedoria sem coragem? Por isso, meu pai me arrancou da corte e me mandou nesta viagem sozinho. Disse que em casa eu ia ficar preguiçoso e folgado como meus primos. Quanta rusga viscosa tem nessa vida principesca! Coragem, sabedoria. Eu, hein? E você, Papageno, o que quer da vida? O que Papageno quer? Ah, mas essa é fácil e está aqui na ponta da língua. Papageno quer viver sempre na mata. Ele fica arrepiado só de pensar em trabalhar no castelo ou na vila, com aqueles trabalhos que a pessoa fica fazendo tudo igual sempre todos os dias. Papageno faz as coisas no tempo e na hora que ele acha bom fazer e fica livre. Longe de gente que manda Papageno fazer isso, desse jeito e aquilo, daquele outro. Papageno quer ser assim, livre de todas essas coisas. Então você já tem tudo o que quer? Papageno tem tudo isso sim, e gosta dessas coisas. Ele gosta de tocar o seu apito de madeira. Mas um pouco mais de vinho e de comida boa que nem essa não deixava Papageno triste de jeito nenhum, ora essa. Os dois riram juntos, concordando. Papageno então ficou com o rosto grave. Tem outra coisa de que Papageno sente muita falta. Tamino olhou para ele curioso, deixando o passarinheiro sem graça. Mesmo assim ele confessou. Papageno ia gostar muitíssimo de ter uma papagena. E existe uma papagena? Riu Tamino. Existe sim, quer dizer, existia. Ou vai deixar de existir logo. Me explique isso direito, interessou-se Tamino. É uma moça que eu conheci. Ela trabalha no palácio noturno. É criada da princesa Pamina. Da princesa Pamina? Tamino ajeitou-se. É, ou pelo menos era, antes da princesa ser raptada por aquele ogro do Sarastro. Sempre que Papageno chegava ao palácio levando as aves raras que a rainha gosta, Papageno acenava para ele do alto do muro. Todo mundo ria dela. Por quê? Porque ela nem disfarçava que gostava de Papageno. Então todo mundo começou a chamar a moça de Papagena. Mas o que aconteceu com ela? É que ela foi escolhida pelas sacerdotisas. Escolhida para quê? Para o sacrifício. Papageno mastigou essas últimas palavras. Seu rosto jovial tornou-se sombrio. Tamino também se calou. Já havia ouvido falar dos sacrifícios humanos. Em sua terra, há muito tempo se faziam sacrifícios com animais, com os quais também antipatizava. Depois de um tempo, comentou. Não entendo como uma mulher tão boa como Astra Fiamante permite coisas assim. É para que os deuses não fiquem zangados, respondeu Papageno resignadamente, como se fosse um texto decorado. Sinto muito, Papageno, sinto mesmo, mas um dia você ainda vai arrumar uma boa mulher, se casar e ter muitos filhos. Ah, Príncipe Tamino disse tudo agora. Papageno quer muito ter uma companheira, para não ficar tão sozinho na mata, e queria também ter uma penca de filhos. Você vai ter, Papageno, mas agora vamos embora. Dê só uma olhada no céu. As nuvens se avolumavam sobre a cabeça dos dois, e o tom delas escurecia a cada hora. Os dois se puseram novamente a caminho, Papageno na frente como conhecedor da mata. Mas ao fim de mais algumas horas, o passarinheiro passou a ficar um tanto em dúvida sobre que caminho seguir. A vegetação naquele ponto estava muito fechada. As copas das árvores gigantescas quase encobriam um céu já escuro. A mata parecia novamente sombria, e o rosto de Papageno expressava o tipo de gravidade de uma criança com medo. Mais que isso, parecia mesmo desorientado. A partir daqui, Papageno já não conhece muito mais. Estamos em outras terras, são outras matas,
e ele nunca meteu o nariz neste cipoal. Papageno já não sabe mais para que lado o pé dele está levando. O que eu quero dizer, príncipe Tamino, com o coração amargo e a boca rançosa, é que podemos tentar ir para lá, ou para o outro lado, ou para aquele outro. Papageno, seja claro, estamos perdidos? Perdidinhos. E Papageno está também com um pouco de medo. Não com um medão assim desse tamanho, mas também não com um medinho muito fino. Um medo médio, sabe como é? Um medo de bom tamanho, razoável, normal, mas assustador. Porque senão nem seria medo, entende? Pare de falar um pouco, Papageno. Deixe-me pensar. Acho que vamos precisar de alguma ajuda. Isso! Papageno bateu palmas. Mande ver uma flauteada como a de ontem à noite. Não sei o que tem essa flauta, mas tirou todo o medo de Papageno. Acho que agora talvez fosse o caso de usar os sinos. O rosto de Papageno resplandeceu. Ele havia até se esquecido da maravilhosa caixinha com os sinos. Puxa, príncipe Tamino! Papageno achava que nunca o príncipe ia mandar ele trocar essa estrumela tão linda. Papageno pode tocar? Pode? Tamino não conseguiu evitar uma gargalhada, ao ver o rosto ansioso e infantil de Papageno olhando para a caixinha com os sinos. Vá lá, Papageno, toque logo isso. Papageno apanhou a caixa com carinho. Usou uma fita que vinha com ela para pendurá-la em volta do pescoço. Depois, com os dedos trêmulos de ansiedade, abriu a tampa e apanhou 2 pequenas baquetas que vinham dentro do estojo. Destravou os sinos e olhou uma vez para Tamino, que sorria ao observar o reverente cuidado do companheiro com aquela operação. Então Papageno começou a tocar, e um som de cristais invadiu a mata, alegre e ritmado. Tão envolvente era o tilintar daquele instrumento que os dois se puseram a dançar ao ritmo dos sinos. E muito embora houvesse apenas 3 sinos na caixinha, o som era o de um carrilhão, de milhares de sinos soando em tonalidades diversas e harmônicas. Tamino parecia surpreso. Tudo o que ele menos queria fazer naquele momento era dançar, mas não conseguia evitar. Suas pernas tinham vida própria. E quando deram por si, notaram que 3 crianças muito pequenas os observavam rindo. — O que vocês estão fazendo nesta mata, crianças? Perguntou Tamino enquanto dançava ao compasso do som festivo. Mas os 3 apenas riam. Papageno tão envolvido estava em tocar a caixinha que nem parecia se dar conta daquele absurdo. — Onde estão seus pais? Insistiu Tamino preocupado, mas sem deixar de rir, como se o riso das crianças o contagiasse também. Afinal, as crianças responderam, e falavam de um modo inusitado, todas ao mesmo tempo, harmonicamente, como se entoassem um coro, numa língua que Tamino nunca havia escutado antes. Na verdade, mais pareciam cantar do que falar. — Os guardiões! Exclamou Tamino. Papageno fez que sim, como se aquilo fosse alguma coisa absolutamente natural, e mais que isso, muito engraçada. O que mais surpreendeu o príncipe foi o fato de ele compreender o que as crianças diziam, mesmo sem ter conhecimento daquela língua. Simplesmente soube que devia perguntar alguma coisa. — Estamos procurando pelo castelo de Sarastro. Vocês poderiam nos indicar o caminho? E a resposta, vinda daquele modo coral, em sílabas de todo desconhecidas, foi apesar disso compreensível e positiva. As crianças tomaram a frente dos 2 e passaram a guiar Tamino e Papageno pela intrincada mata, como se caminhassem por uma estrada reta e sem buracos. Papageno, atrás de todos, não conseguia parar de tocar os sinos, e o faziam com um visível prazer. Tamino, no começo daquela caminhada maluca pela floresta, achou que eles logo iriam cansar de andar e dançar ao mesmo tempo. Mas como não conseguissem parar, abandonou-se ao ritmo suave e embalador. As crianças também dançavam na frente, olhando sempre para os 2, como que os encorajando com sorrisos. Seus movimentos não eram espalhafatosos, mas tinham graça e suavidade. Para a surpresa de Tamino, ele não se cansava. Seus músculos estavam relaxados. Percebeu que, sob a ação do som tilintante, o esforço físico era anulado. A caminhada era fácil, sem peso. Embora sentisse o solo sob seus pés,
tinha a impressão de flutuar num espaço sem gravidade. E tudo tão natural como a vegetação que o cercava, mais até que isso, era como se a natureza revelasse um aspecto encantado, pois tudo parecia responder ao bom humor daquele grupo dançante. Assim, indiferentes à atmosfera carrancuda, como se as próprias nuvens participassem daquele evento, eles atravessaram boa parte da floresta desconhecida, até alcançar o topo de uma elevação íngreme, que de outro modo lhes custaria um imenso esforço para escalar. Lá de cima, as crianças apontaram para o horizonte, onde se desenhava contra o céu escuro a minúscula silhueta de uma torre. Tamino entendeu perfeitamente que se tratava do castelo de Sarastro. Papageno, ao ver a construção em que habitava aquele bruxo que aprendera a temer desde criança, engoliu em seco e parou um instante de tocar. Foi o suficiente para, sem maiores explicações, as crianças desaparecerem. Quando o passarinheiro deu por si, o único som era de uma potente trovoada que anunciava a chuva premente. Quis voltar a tocar os sinos, mas Tamino segurou a sua mão. Papageno percebeu que, se voltasse a tocar, estaria usando a caixinha pela segunda vez. Agora que temos a visão do castelo, vamos por nossa conta mesmo. Creio que até o final do dia chegaremos lá. Entristecido, Papageno travou os sinos, fechou a caixinha com todo cuidado e voltou a lançar um olhar atemorizado para o horizonte, onde repousava a sinistra torre. Um filete brilhante de relâmpago cortou o céu como se fosse uma rubrica perversa. Se você gostou dessa leitura, se inscreva no meu canal para escutar outros audiobooks como esse. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal.